A paz do Senhor Jesus, para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão online. Irmãos, já vamos começar aquecendo. Sexta-feira é dia que a gente declara que durante toda esta semana o Senhor Jesus esteve e continuará estando conosco. Hoje pela madrugada eu estava lendo uma passagem lá em Lamentações, do profeta Lamassuri Cantaralabachai, o profeta Jeremias. E Jeremias ele declara ali, as misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então em pé aí, irmãos, bora marchar. Soldado tem que ficar ali, no campo de batalha. Então vamos ficar em pé para a gente começar orando, porque eu tenho certeza absoluta que hoje, irmãos, vão vir aqui, contar testemunhos, porque é assim que nós gastamos a nossa vida, investindo no reino de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta manhã, Pai. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão online, irmãos espalhados na face da terra, que estão neste momento te adorando, te louvando, rendendo ações de graças a Ti. É para isso que nós existimos, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei da Glória. Rei da Glória, nós clamamos nesta manhã. Invade, Senhor, os quatro cantos desta terra com Tua glória, com Teu poder, com Tua autoridade, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos na força do nosso Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer, papai, e operando o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós estamos aqui com o nosso coração de joelhos, Pai. Um exército que marcha de joelhos. Um exército que te ama. Um exército que vai morar contigo, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, com outro objetivo. Então alcança, papai, os nossos corações agora, a nossa mente, papai, que nós não estejamos distraídos, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra. Meu Deus, eu me coloco à Sua disposição, Senhor. Senhor, me diminui totalmente, meu Pai. Cresça o Senhor nas nossas vidas, papai. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, papai. E que em todo tempo as nossas vestes sejam alvas, alvas como a neve. Santifica a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a nossa família, a nossa nação, Pai. E que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, o Rei do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, papai. Usa cada filho Teu que vai testificar aqui, que vai louvar, que seja tudo para honra e glória, papai, do Teu nome, que suba como cheiro suave às Suas narinas, papai. Em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, maratona fechando com chave de ouro, hein, irmãos? Tem um levita aqui que já vai começar louvando, hein? Então vamos continuar em pé. Não descansa não, em pé, adorando a Deus. Vem cá, irmão. Glória a Deus. Bom dia, gente. Eu estou emocionado, como eu nunca fiquei na minha vida. Eu já toquei para 30, 40 mil pessoas e nunca fiquei nervoso. Hoje eu estou nervoso, porque é para Deus.
Essa música toca muito em mim porque ela fala da casa, da nossa casa, que é o nosso coração e o nosso lar físico, né? E ela diz assim, ó: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Obrigado, gente. O Senhor. Graças a Deus. Deus é lindo, irmãos. Oh, glória. Ai, como a gente ama Jesus, não é verdade? Ele é a nossa fonte de vida, amados. Não adianta não, não tem nada que vai nos suprir, não. É só Jesus. Vamos, pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu amo louvar a Deus. Parabéns, viu, irmão? Que Deus continue usando a vida do irmão para a glória dele. Porque Deus habita na simplicidade, viu? A igreja primitiva, amados, não tinha toda aquela parafernália, não. Mas tinha fogo de Deus. Poder de Deus. Alamanturicanta, alabasuricantarás. Tem gente procurando tanta coisa aí, gente. Se Jesus vier hoje, vai ficar tudo aí, viu? Então, cuidado com o que você está armazenando aí. Não tem nada de errado a gente conquistar. Mas o maior tesouro, esse precisa ser preservado, né? E a palavra que o Senhor me deu hoje, irmãos, é maravilhosa. Porque é a palavra que permeia a vida do cristão. O que vai fazer com que você caminhe nessa terra é a fé. E Deus me deu Hebreus 11, então abre sua Bíblia aí, tá vendo? Facinho, ó, Hebreus 11. Hebreus 11, amados, fala da justificação da fé e de grandes homens e mulheres de Deus, alamanturicantaralavachai, que não andavam pela circunstância, não, eles andavam pela fé.
Deus caminhava com eles dia e noite, como caminha comigo e com você, amados. Entenda isso hoje, irmão. Jesus, Ele caminha, Ele habita em nós. Gente, a palavra do Senhor fala que nós faríamos nessa terra coisas ainda maiores do que Jesus realizou aqui, por intermédio dEle. E através e por intermédio da nossa vida. Para e pensa, tudo que Jesus realizou aqui na terra. Pela sombra de Pedro, os enfermos eram curados, amados. E o que está acontecendo com a nossa vida? Como que nós estamos caminhando pela fé? Irmãos, nós temos que ser inconformados. A palavra diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova das coisas que não se vê. Então, amados, a circunstância não deve ser o seu foco, porque a circunstância você está vendo, não está? Então esse deve ser o seu foco. E por que você está olhando então para ela? Você espera o quê? Nós esperamos a vinda de Jesus, amados. O Criador, o Redentor. Mas Ele fala na palavra dEle que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, aonde eu estou olhando? Para quem eu estou olhando? Se Ele está comigo, eu tenho que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E diz assim, porque os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus declarou pela palavra dele e mundos foram criados. A palavra cria mundos, universos, com apenas um haja, tudo se fez. E nós ficamos pela circunstância. Não, meu Deus, mas eu estou passando. Irmão, você não está passando sozinho, irmão, entenda isso. Deus te permite muitas vezes que você entre numa fornalha, mas Ele entra com você. Amados, Daniel, um jovem fiel a Deus, fiel, abriu mão de tudo, e Daniel entra ali naquela cova, seguro de que o Rei da Glória estava com ele. Daniel faz o quê? Fica desesperado. O rei fala para ele, o rei ansioso, preocupado, e Daniel simplesmente descansa. Quando nós descansamos, Deus atua. Deus cuida dos detalhes, amados. Essa semana, segunda-feira, gente, Deus, Ele trata a gente no detalhe do detalhe. E aí eu vou falar uma coisa bobinha assim que aconteceu. Eu estava em casa e aí eu lembrei de uma bolachinha, gente, é gostosa aquela bolacha, hein? E eu comecei a pensar na bolacha, falei, Senhor, nossa, mas queria tanto comer aquela bolachinha. E o Espírito Santo falou aos meus ouvidos, vai lá no Machê. Aí eu, Machê, de novo, né? Eu tenho um mistério com esse Machê, porque vira e mexe ele me manda lá, onde é mais caro para provar a minha fé. Aí eu falei, não, Senhor, vou pagar caro, não vou não. Ele falou, vai lá, eu tenho surpresa. E eu sempre levo alguém, porque é bom a gente ter outros testemunhos, não é? Para aumentar a fé. E aí eu chamei minha filha, eu falei, filha, Deus mandou eu ir lá no Machê, bora lá. Eu não sei o que Ele vai fazer lá, mas Ele vai fazer. E aí a Tatá já olha, né? Aí eu, lá vai. Aí eu, vamos, Tatá. Aí chegamos no Machê, eu falei, Deus falou que tem desconto aqui. E eu falei para ele da minha bolachinha, então eu vou direto na bolachinha. Irmãos, aí eu peguei a bolachinha, quando eu olho a etiqueta, falei, não é possível, R$11 essa bolacha. Não é possível. E aí eu falei para minha filha, tá a etiqueta marcando 11.
vamos pegar então. Aí peguei a bolacha, fui para o caixa. Não era nem só sobre a bolacha que a gente tinha ido lá, né? Que Deus faz sempre isso, é pertinho da sua casa lá, Augusto. E aí, chegamos naquele lugar, peguei a bolacha, fui para o caixa, R$ 48. Eu falei, não, moça, não é 48 não, é 11. Ela, não, imagina, senhora, de jeito nenhum. Essa bolacha custa mais de 50 e ainda está... Falei, não, moça, é R$ 11. Vamos lá comigo. Eu mostro para a moça onde eu peguei. E essa mocinha jovem foi comigo. Quando ela chegou lá, tinha um rapaz marcando preço. Ela falou, nossa, está errado esse preço. Não é possível. Mas nós vamos ter que cobrar R$ 11. Paguei R$ 11, irmãos. É isso que Deus faz na sua vida. Só que não era sobre a bolacha. Aí Deus falou para mim, ó, ela foi abusada. Ela foi abusada. Ela está machucada. Ora lamanturi cantarás. Orere bababachai. Irmãos, não é sobre a gente. E ali eu falei para aquela moça, você foi machucada, foi abusada. Ela começou a chorar. E falar que realmente aquilo estava acontecendo. E eu falei, sabe, aquele que me faz caminhar e que me trouxe até aqui, é o Deus que te liberta hoje. Amados, aqui, os apóstolos andavam dessa forma. Eles muitas vezes acordavam e não tinham o que comer. Mas Deus providenciava, porque eles davam tudo, eles dividiam tudo. Nós temos que entender que pela fé é que nós vamos alcançar a nossa coroa. Pode todo mundo esquecer de você, mas Ele não esquece. Ele não volta atrás. A palavra dele diz assim, olha, no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Amados, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos? As coisas de Deus, elas não são naturais, não. Elas são sobrenaturais. A fé é o firme fundamento onde você declara a palavra e por intermédio do poder da palavra de Deus, mundos são criados. Vidas são libertas, são transformadas, amados. Quando você sai da sua casa, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor tem hoje? Quem o Senhor quer que eu alcance? Eu estava falando com os meninos do To Go, esses 3 dias, e foi muito interessante que eu fiz uma atividade com eles. Eu falei, vou dar um desafio para vocês. A gente vai orar aqui, porque Deus não chamou vocês para ficar só aqui, ó, no celular. Não, Deus chamou vocês para ganhar vidas, porque Ele ganhou. Lá na cruz, a vitória nos foi concedida. E aí eu falei, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão orar e vão embora para casa. A gente terminando lá, eu falei, e Deus vai mostrar a vida para vocês. E Deus quer usar a sua vida. E aí no dia seguinte, né, nós estávamos juntos de novo, e eu falei para os meninos, e aí? O que aconteceu? E o Gabriel lá de Esteio, ele fala, olha, eu estava andando na rua e apareceu uma pessoa e o Espírito Santo queimou no meu coração. E ali, eu tinha entregue uns folhetinhos para eles, né, da palavra de Deus. Eu entreguei aquele folheto, eu orei por ele, ele começou a chorar. Irmãos, entende que é pela fé que ele fez isso? É pela fé, Dácio, que você alcança lá aquela nação que você pisa. E vidas são curadas, porque onde nós pisamos, a planta dos nossos pés, irmãos, o local é abençoado. Só que a gente não se apropria pela fé da palavra. Você entra e sai do lugar e não lembra que os seus pés, pisando nestes lugares,
vidas são curadas, são libertas. E ainda continua aqui, irmãos, pela fé. Olha que coisa linda, gente, eu quero ter uma experiência dessa, hein? Outro dia eu orando numa célula, uma irmã do Kids, que é voluntária, ela falou assim: irmã, eu nunca passei por esse sobrenatural e não sei o quê. E eu amo quando a pessoa fala isso, porque eu falo, é hoje, Jesus. E o Espírito Santo falou para mim, é hoje. E aí eu cheguei para essa irmã e falei: irmã, deixa eu falar uma coisa, Deus falou para mim que é hoje, viu? Ele vai catar você aí na sua casa e se prepare então para o sobrenatural. Irmãos, quando eu acordo de manhã, tem uma mensagem no meu celular: irmã de Deus, a minha cama começou a levitar, o meu corpo, eu não tinha controle na madrugada. Você tem medo do poder de Deus, irmão? É pela fé, irmão. Declara a palavra e Deus age. E se Deus falou que ia agir na vida dela naquela madrugada, ela falou: irmã, teve uma hora que eu não sabia, eu via que a cama subia. Irmãos, e olha o que aconteceu aqui com Enoque, olha só. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E ele não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Olha que coisa linda, eu quero uma experiência. Você quer uma experiência dessa, irmão? Eu quero. É lindo as experiências com Deus, mas para a gente alcançar uma experiência como essa, Enoque, ele andou com Deus. Vamos pegar um pouquinho, fazer um paralelo aqui da história de Jó. Jó era um homem de fé? Jó era. Jó, Deus testificou de Jó para Satanás. Mas, tem sempre o mas, né? Jó conhecia, Jó era um homem próspero. E de repente, Satanás ama, né? Tentar, ele não pode, ele já perdeu. Mas ele tenta, não é? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, ao derredor está ele lá tentando tirar a nossa paz, não é? E ali o que acontece com Jó, irmãos? De repente Satanás vai lá e fala para Deus, Deus falou, tá bom, pode cirandar, mas não toca na vida dele, não foi isso? E aí Jó começa a passar provações. E o que acontece? Lá na frente, Jó vira e fala o quê? Senhor, antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora, eu te conheço, de contigo andar. Irmãos, não dá para dizer que tem fé, se você não anda com Deus. Se você murmura o tempo inteiro das promessas que Deus fez na sua vida, se Ele fez, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amados, eu sou um testemunho vivo disso. Não era para eu estar aqui. E quando eu olho para a minha vida, 3 vezes eu tentei tirar a minha vida, irmãos, eu estou aqui contando. Irmãos, não sou só eu. Cada irmão aqui tem uma história. Se Deus me trouxe até aqui, acha que eu vou desistir agora? Não desista. Ande pela fé. Ande com Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós. Assim como Ele me moveu naquele lugar, essa semana, irmãos, eu tinha uma causa impossível para ser resolvida. Impossível, aos meus olhos era impossível. E quando eu recebi a notícia na semana passada, eu falei, Senhor, eu vou continuar fazendo a sua obra, eu vou continuar te adorando, a despeito do que for acontecer, eu não estou nem aí, Senhor, porque o meu descanso não é aqui. Irmãos, quando foi na segunda-feira, eu cheguei aqui na maratona, saí da maratona, fui para casa, falando com uma pessoa que eu não conheço a pessoa, não sei o rosto da pessoa, não sei quem é. Não sei quem é. Deus resolveu a minha causa. Impossível. Impossível, irmãos. Eu já passei por algumas situações e tem algumas que eu falo, essa aqui
não tem nem condições de eu correr para lá, para cá, porque... E Deus resolveu. Se Deus resolveu a minha causa, uma causa que eu precisaria de advogado, coisa que eu nem devia, tá? Mas Satanás é sujo, né, Dácio? Ele vem, mas ele entra por um caminho, alamantore cantarás, por 7. Ele tem que sair, irmãos. É o que fala a palavra. Eu não sei o que você está passando nessa manhã. Se é enfermidade, se é uma causa minha, era uma causa na justiça que apareceu, que eu nem sabia, e já está resolvida. Deus é o Deus do já. Ele não precisa de um tribunal, ele não precisa, não. Haja. E assim aconteceu. Assim é andar pela fé, irmãos. Eu podia ficar lá descabelada, chorando, desesperada. No seu desespero, Deus não atua. Entenda isso, Ele não atua. Ele atua no seu descanso. Quando você descansa nele, Ele age. Porque enquanto você está falando, desesperado, reclamando, Deus não age. É sério isso, irmãos. Eu tenho vivido. Eu não falo aqui aquilo que eu ouço fulano, não. A gente tem que ter experiências com Deus para ter autoridade para declarar aquilo que a gente está falando. E irmãos, eu tenho vivido pela fé. Eu tenho vivido, e graças a Deus por isso, graças a Deus que Deus me colocou nesta situação de andar na dependência dEle. E aí fala aqui assim, ó irmãos, olha que interessante, hein? O versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, não adianta, irmãos, a gente falar que crê em Deus, e na primeira circunstância, a gente trazer junto o será. Será? O será é duvidar. Ou você crê em Deus, porque sem fé, a gente não está agradando a Deus, irmãos. O que você mais quer na sua vida? O que eu mais quero na minha vida é agradar a Deus, irmãos. Nós precisamos fazer, e mesmo fazendo, nunca nós vamos pagar o que Ele fez por nós, irmãos. E nós duvidamos de um Deus que deu o Filho dEle por nós, irmãos. Meu Deus, quem aqui daria o seu filho? Eu tenho 3 filhos. É difícil, né? A gente fala, não, tá bom, então mata o meu filho. Não é isso que Ele fez? E qual morte que foi? A pior de todas. Ele colocou Ele lá com o pior sacrifício, ali naquela cruz. Não era o lugar dEle. Ele era santo ali. Ele estava como homem, mas Ele não tinha pecado. E Ele levou sobre si, como fala em Isaías 53:7, todas as nossas enfermidades, o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas pisaduras dEle. Olha que amor, irmãos, pelas pisaduras dEle, nós já fomos sarados. Irmãos, entenda, lá na cruz o sacrifício já foi feito, só que Deus quer que nós, aqui, pratiquemos essa cura. Nós temos que praticar pela fé. Deus já me curou, então eu chamo a existência essa cura. Irmãos, esses dias eu estava passando num lugar onde a gente pisa a planta dos nossos pés, o local é abençoado. E eu cheguei ali, não era um terreno de Deus, era um terreno do inimigo. Só que Deus mandou eu ir lá. E quando eu cheguei lá, sem abrir a minha boca, eu já tinha orado. E eu cheguei lá, aquele pessoal que estava ali começou a passar mal. Passando mal. Sabe por quê, irmãos? Porque as trevas não se misturam com a luz. E houve libertação naquele lugar. Deus está te chamando para isso. Para viver pela fé. Para de olhar para a sua circunstância. Porque a sua circunstância, Deus vai cuidar. Ande pela fé, irmãos. Está tudo desmoronando. Olha para Jesus.
Está difícil? Olha para Jesus, para fechar. Eu vou contar como Deus cuida, o último testemunho, depois vocês vão contar aqui. A gente vai orar e vocês vão contar os testemunhos. Recentemente, conversando com a minha filha mais nova, ela falou: mamãe, eu não estou conseguindo, eles trabalham na igreja também, enfim, eles têm várias atividades, têm a faculdade. Ela falou: eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta com esse trabalho que eu estou. Foi Deus que abriu lá a porta para ela. Ela falou: mamãe, vamos orar. Eu preciso de um trabalho que tenha menos horas, para eu poder fazer as coisas da igreja, as coisas da faculdade. Pois bem, falei: Tatá, se é para honrar a Deus, Deus vai abrir essa porta. Porque Ele abre porta onde não tem porta. Irmãos, passada uma semana, a gente começou a orar. E semana que vem, minha filha começa num novo emprego. Que ela vai trabalhar, a gente tinha orado por 6 horas por dia. E que fosse um trabalho que trouxesse, né, esse equilíbrio nas diferentes áreas, para ela poder servir a Deus, para ela poder fazer a faculdade. Ela vai trabalhar 6 horas por dia, numa empresa enorme. Sabe de quem foi a indicação? De Deus. De Deus. Você pode conhecer quem for. Irmãos, quando Deus me tirou da grande empresa lá, da última multinacional que eu trabalhei, eu tenho amigos que têm empresa. Só que Deus falou para mim: você não vai entrar em nenhuma empresa. Os meus amigos falavam para mim: Ângela, começa a semana que vem aqui. Já estava tudo certo, eles eram donos da empresa. E eu não começava. Porque não era a vontade de Deus ainda. E em paz eu descanso. Porque como fala no Salmo 3, 4, né? Nós deitamos e acordamos e o Senhor nos sustenta. Só que quando Ele tem que abrir uma porta, ninguém impede. Então, irmãos, entenda uma coisa. Deus, Ele ama quando nós andamos pela fé. E quem que pode motivar a sua fé? O Espírito Santo, que habita dentro de você. Porque Ele te convence do pecado, mas Ele também te incentiva a caminhar com Deus. Então, não despreze a pessoa do Espírito Santo. Em meio à circunstância, cala-te, alma. Eu espero em Deus. E eu louvo a Deus. E aí, só para fechar aqui, diz assim, amados: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas. Nós somos avisados. Deus fala os detalhes. Tem pessoas que falam assim, essa semana mesmo: ai, eu quero te convidar para um negócio assim. O Espírito Santo vem aqui e fala: não vai não. Deus avisa tudo, irmãos. Tudo. A cor da roupa que você tem que usar, com quem você tem que sentar, quem você tem que levar para dentro da sua casa. Deus mostra quem é cada um, assim, ó. A gente olha por fora e fala: nossa, mas Deus conhece o coração. E quem anda com Deus não é enganado não, viu? Não entra em qualquer lugar, não fecha qualquer negócio. Vigia, hein, irmão? Vigia, porque muitas vezes aquilo que parece, né, ser a melhor oportunidade da sua vida, é pedra de tropeço, viu? Então vigia. E aí diz assim: Noé era avisado, ainda que não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito, o quê? Herdeiro da justiça, que é segundo o quê? É segundo a força do braço dele? Não, o que fala aqui, ó, segundo a fé. Segundo a fé. Ande de fé em fé, irmãos, de valor em valor, e Deus vai te colocar em lugares altos, para a glória dEle, para a glória dEle. Vamos orar, irmãos? E os irmãos terão a oportunidade de trazer os seus testemunhos. Pastor Daniel está online, então nós vamos começar
agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa, e depois nós vamos orar para ele, para a família dele, para os irmãos que estão online, tá, irmãos? Declarando essa fé inabalável. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela sua graça, obrigada pela sua misericórdia, obrigada, Senhor, por essa comunhão, porque a tua palavra diz, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, e nós estamos unidos aqui pela fé, crendo, alamantori canta, alabassuri canta, alabaxeia, que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor habita, que o Senhor reina, Senhor, todas as sementes lançadas esta semana, nós temos a convicção que nós colheremos, porque a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos, se pedimos segundo a sua vontade. Então, Pai, alcança cada filho teu. Oramos pela vida do pastor Daniel, a pastora Mariana, o Rafael. Nós declaramos sobre a vida do teu filho toda sorte de bênção, o teu sangue os protegendo, as tuas armaduras sendo revestidas na vida deles. Nós oramos por todos os irmãos que estão online, declaramos, Senhor, que cada pedido que foi feito nesta semana, hoje pela manhã, está sendo, Senhor, liberado para a honra e glória do teu nome. Abre portas onde não há portas, destrói as cadeias, destrói toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda enfermidade no corpo, na alma, no espírito, seja destruída em nome de Jesus. Restaura a fé, Senhor, do teu povo, restaura a nossa fé, que saiamos daqui, Senhor, não olhando a circunstância, mas olhando para o leão da tribo de Judá, aquele que foi, aquele que é, aquele que há de ser. Senhor, nós confiamos totalmente em Ti, Senhor. Senhor, nos faz caminhar sem olhar para as circunstâncias. Nós oramos, Senhor, para as nações, Pai. Nós declaramos que toda manipulação humana cai por terra em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, santidade nas nações, sem a qual ninguém te verá. Senhor, tem pessoas aqui nessa manhã e online que assinaram contratos, Pai, e Senhor, o Senhor manda declarar, Senhor, a solução, Senhor. O Senhor é rei, então traz a solução. Libera, Senhor, portas de emprego, pessoas que estão desesperadas por emprego, assim como o Senhor abriu as portas na vida da minha filha. Essa mesma unção eu declaro, Senhor, na vida daqueles que estão desempregados, e que portas sejam escancaradas. Senhor, eu oro pela vida do Heitor, Senhor. Eu declaro na vida dele libertação, no corpo, na alma, no espírito. Que o Senhor aumente a fé dele, Senhor. Que o Senhor abra portas onde não há portas, nos lugares onde ele menos enxerga, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos coloque no centro da tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, aqueles que vão testificar agora. Usa a boca deles, Pai, com poder e glória, Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém, Jesus.